A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. E quem fala é o irmão poeta Ruberval Eventos. Estou aqui hoje para ler a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1 ao 22. Aonde Deus fala para mim e para vocês. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderás o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando o filho do homem entraram e as filhas dos homens, e dela geraram os filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, e lhe pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que eu desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofe, farás compartimento na arca, e a batumarás, por dentro e por fora, com betume. E desta maneira a fará de 300 covados o comprimento da arca, e de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. E farás na arca uma janela, e de um covado a acabará em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe andares abaixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrará na arca tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie fará entrar na arca, para os conservar vivo contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-se para ti, e te será para mantimento a ti e a ele. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Glória a Deus, aleluia. Tá vendo como é maravilhoso um homem obediente a Deus? Noé era um homem obediente a Deus. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. E quem fala é o irmão poeta Ruberval Eventos. Estou aqui hoje para ler a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1 ao 22. Aonde Deus fala para mim e para vocês. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas,
Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderás o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois quando o filho do homem entraram e as filhas dos homens, e dela geraram os filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, e lhe pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que eu desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofe, farás compartimento na arca, e a batumarás, por dentro e por fora, com betume. E desta maneira a fará de 300 covados o comprimento da arca, e de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. E farás na arca uma janela, e de um covado a acabará em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe andares abaixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrará na arca tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie fará entrar na arca, para os conservar vivo contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come e ajunta-se para ti, e te será para mantimento a ti e a ele. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Glória a Deus, aleluia. Tá vendo como é maravilhoso um homem obediente a Deus? Noé era um homem obediente a Deus. Amém.